Os dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Eu tô bem, Luciano. E você? Tô bem também. E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um programinha. É o programa mais cedo que a gente já gravou na vida. É verdade, né? Olha, tá cedo. E hoje a gente vai gravar o programa em comemoração a... Número 50. 50 programas. Episódio 50. Que a gente já tá fazendo 2 anos de podcast? Não, ainda não. Ainda não? Não, só? vai ser... Não, vai fazer 2 anos. Agora, acho que em setembro, outubro, alguma coisa assim. Ah, então. Eu já aproveito pra ser um especial, porque o ano passado a gente passou batido. Mas esse ano a gente vai fazer um de aniversário. Vai ter um especial, mas... Vai. Hoje a gente decidiu gravar um especial Dos 50. Dos 50 é muita né? coisa. Aff, Maria, Bota... O povo escuta a gente, Lu. 50 programas a galera tá escutando, parabéns. Muito obrigado, né? Poxa. Por vocês estarem ouvindo a gente aqui. É muito legal da parte de vocês. A gente fica muito feliz com a audiência. É verdade. Com o pessoal que comenta e dá aqueles negócios de curtir, compartilhar essas coisas. Às vezes dá até ideia de programas. Isso tema. é bem legal. É bem legal. Eu gosto bastante quando eles fazem isso. Porque ajuda a gente também, né? Sabe, entender Isso. o que vocês gostam de ouvir, o que vocês querem também. E... Peraí, antes, todo mundo, a gente já agradeceu todo mundo, mas assim, tá ouvindo pelo YouTube? Dedo no like. Vai lá, dá um likezinho, já ajuda bastante. Isso, e quando você vê a janelinha lá no Instagram falando que tem programinha novo, se você puder compartilhar, já ajuda bastante, gente. Já, muito. E também dá um coraçãozinho, né? Porque vocês sabem, né? Esses negócios dependem de algoritmo. Então é meio chato, né? Mas quem puder aí dar aquela força, porque a gente sabe, né? Porque a gente tem nosso Catarse, né? Tem. E no Catarse você tem acesso ao nosso grupinho lá no Telegram, além de que uma vez por mês a gente faz uma live exclusiva pra gente ficar lá batendo papo com o pessoal. E ouve o programa antes de todo mundo. Isso, sai antes pro pessoal do Telegram, os apoiadores. Então... E tem desconto na nossa loja também. Ah, sim, 10% de desconto pra comprar o que quiser. Gente, na nossa loja a gente tem frete fixo. Isso. Então, são frete fixos com diferenças de São Paulo pro restante do Brasil porque, isso. Né, a diferença de valor pelos correios, mas eu consegui um valor aí que fica bacana pra todo mundo. Então dá pra enviar de boa pra todo mundo. Sim, então vou estar atualizando a lojinha, vai entrar algumas coisinhas novas lá pra vocês darem uma olhada. E se vocês começar, sabe entrar o que lá, Lu? Arte original. Ah, que legal aí, gente. Aí vai ter mais coisas lá pra vocês estarem conhecendo o nosso trabalho, quem ainda não conhece, quem não sabe que a gente é desenhista, né? Isso. Mas se você não sabe, você está sabendo agora. Isso. Olha só, depois de 50 programas. E assim, tem o @Lúcia Fidelis e o @Roy Mesquita, ROE Mesquita. Isso, vocês podem lá conhecer nosso trabalho e muitas coisas do que a gente faz, a gente tá lá na nossa lojinha pra venda, né, de HQs, adesivos, vai entrar aí umas coisas novas, vão lá dar uma olhadinha. Eu sei que alguns de vocês reclamam por causa do frete, porque às vezes fica o valor do produto. Mas a gente tá fazendo, sabe o que? Combo. Então, aí, gente, tem esses combos. Se você compra vários produtos... não vou dizer, o frete não fica mais barato, mas acaba compensando mais você comprar. Aí. Então... Tem desconto pra quem paga com Pix. Quem paga com Pix ganha desconto. Aí se junta o desconto do Pix com o desconto que a gente dá pros apoiadores, olha, dá um bom desconto. Dá sim. E eu acabei de pensar nisso. Quando a gente fizer o nosso programa de 2 anos, eu vou lançar um desconto aqui. Olha, que especial. Vai ser só para os ouvintes que pegaram o desconto naquela semana. Isso, ouviram o programa de... Vamos fazer o seguinte, 15 dias. Porque o nosso programa, a gente demora 15 dias para lançar um novo.
Aham. Então a gente lança, dá 15 dias pro pessoal. Eu pensei em ser mais legal ainda. O quê? Em deixar o desconto só pra quem ouvir. Quem ouvir o programa vai ganhar o desconto. Ah, mas aí a pessoa, ela vai colocar lá e vai sempre... Ah, todo mundo que ouvir? Pra sempre? É, pra sempre. Ah, muito bom. Quem ouviu o programa Vai de falar 2 lá anos a palavra-chave. e vai ganhar o desconto bom lá pra vocês. Então, Perfeito. fica ligado aí no desconto, até mesmo porque aí já vai estar com coisas novas na loja pra A vocês. gente vai avisar no Instagram que vai ter Isso, aniversário e tudo mais. Isso. E pra fechar esse combo de propagandas, qual é o tema de hoje? Como vocês se aguentam? Essa é uma pergunta recorrente que a gente escuta muito. É, Lu? A gente escuta muito essa pergunta? A gente escuta muito, porque... Como que ela funciona, Lu? Fala aí. Quando a gente conta para as pessoas que a gente trabalha em casa, juntos, que a gente tem a mesma profissão, então nós trabalhamos em casa, então a gente tá o tempo inteiro junto. Desde 2007. Isso, as pessoas perguntam como vocês se aguentam. E eu acho sempre uma pergunta curiosa, porque Peraí, Lu, rapidão. Esses barulhos que vocês estão ouvindo é que nós estamos gravando bem cedinho. Isso. E o Julian é o momento que ele fica mais louco. Então vocês vão ouvir ele arrastando a garrafa dele, roncando, latindo. Então, pra quem chegou agora, né? Que vocês sabem, né, gente? Programa sem a participação do Juliano não é um programa. É verdade. Não dá pra gente viver sem ter o Juliano perdido no programa. Isso. Conclua. Então, eu acho uma pergunta bem curiosa essa, porque eu compreendo que tem muitas pessoas que elas não... Elas convivem com algumas pessoas e por mais que elas se dão bem, se vê todo dia enche o saco. Uhum. E eu compreendo. Até mesmo porque... Até porque tem pessoas que são insuportáveis, né? Além disso, cada pessoa também tem as suas particularidades. É natural você ter pessoas que elas têm as suas particularidades, o jeito dela de agir, de pensar, e que às vezes vai entrar em conflito com a outra pessoa. Mas eu acho que uma coisa importante, às vezes, é você tentar ver que você não tá certo sempre, né? Apesar de eu saber que isso é bem difícil. É verdade. Mas a gente precisa entender... Acho que essa é uma das coisas em relacionamento que é complicado, né? As pessoas não verem que elas sempre estão certas. Elas estão... Esse é um ponto bem forte, né, Lu? Porque a gente... Nem sempre a gente tá certo. E mesmo que também não esteja... Como é que fala? Mesmo que esteja errado ou esteja com a razão... Certo. Não adianta querer ficar jogando na cara que você não vai mudar muita coisa, né? Na verdade, você vai criar conflito. Verdade. E isso é uma coisa complicada. Porque sempre que me perguntam pra essa... como é que vocês se aguentam? Pra mim existe um mix de... Indignação. Indignação com tipo... Mas que pergunta é essa, gente? Porque eu olho e falo assim... Não faz sentido. Não sei se é porque eu sou uma pessoa muito de boas com algumas coisas. Então, pra mim, tem pessoas que se irritam com coisas muito pequenas. É o famoso... largou a toalha em cima da cama molhada. Aí precisa fazer aquele drama, aquele escândalo. Mas a pessoa tá fazendo isso toda semana, todo dia, sei lá. Porra, lógico, você olhar pra cara da pessoa e falar assim, porra, meu. Até você pegar, eu faria o seguinte. Falou e não adiantou. Começava a jogar a toalha molhada pro lado da pessoa na cama. Do lado da cama dela. Ela que durma no molhado. Isso aí. Eu não vou ficar... Gente, olha, uma coisa que eu aprendi é não me estressar também. Porque tem horas que... Tem dias, e mulher a gente sabe muito bem como é. A gente é uma loucura de hormônio e tem épocas que a gente tá, tipo, muito doida. E é natural porque isso tá dentro dos nossos ciclos, né? Então é uma coisa que ocorre com o corpo da mulher.
Mas se você para pra pensar, se toda vez que a gente tiver puta, a gente sair brigando com o cônjuge, ferrou, né? Ferrou, porque... Gente, eu sei que não é cônjuge, tá? Só pra... É só uma piadoca. Igual Edith Piaf. Também sei que não é Edith Piaf. E nem cupção. Cupção. E aí, a gente às vezes fica... Se a gente começar a ficar puta toda vez que a gente tá com os nossos hormônios mega doido, cara, a gente vai brigar muito. Muito. Então, eu sou uma pessoa que eu sei que 10 dias antes do meu ciclo menstrual, eu vou estar num estado totalmente alterado. Então, eu olho, quando eu sei que eu tô muito irritada, eu olho pro Rodrigo e falo assim, não fala comigo que eu não tô boa. Por quê? Porque eu sei que também ele não tem nada a ver com isso. Então não adianta você sair descendo o cacete na pessoa, porque você está com raiva e... sei lá, sabe? Eu não sei, assim... Porque pra mim essas perguntas, elas são um pouco bizarras, porque as pessoas... Elas convivem com outras pessoas que às vezes elas são insuportáveis. E eu sei como é isso. Eu também já vivi com pessoas complicadas. Mas... eu tinha duas opções: brigar o tempo inteiro ou começar a tocar o foda-se. Quer ficar puto, quer fazer show, quer... faz aí, meu. Faz aí, dane-se, ó. Não me afeta. Dá raiva? Dá raiva. Vou dizer que no fundinho você não fica com vontade de dar na cara da pessoa. Mas você olha e fala assim, cara, tem gente que busca briga. Então, tem gente que não vive na paz se ela não estiver tretando, né, Lu? E até em relação a relacionamento, tem pessoas que acham que isso faz parte de um relacionamento saudável. Então, era isso que eu ia falar também. Eu ia trazer 2 pontos. Um deles, esse negócio do relacionamento saudável. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas basta conversar. Mas é que tá. Tem gente que todo dia, se possível, vai fazer umas 3, 4 vezes por dia DR. Sim, tem gente Sabe, que adora. Que tudo precisa conversar, mas tudo vai falar, vai fazer uma palestra, pessoa chata do caramba. E isso é completamente diferente de conversar. Sim. Né, porque a gente conversa, a gente conversa, mas é uma coisa pontual. Sim. Isso aqui não tá legal. Então, mas é que as pessoas não compreendem que a DR, ela deveria acontecer pra você colocar em alinhamento alguma coisa que tá fora daquilo. Isso. A maioria das pessoas gosta de fazer DR pra enfiar o dedo na cara da outra e falar o que ela acha que está errado, que a outra pessoa faz, e aí vira aquela bola. Porque às vezes numa DR, a pessoa quer apontar as coisas que ela não gosta na pessoa. E é completamente diferente. E assim, pode ter coisas que você não gosta na pessoa, mas você convive com aquilo porque é impossível você concordar 100% com alguém. Mas às vezes eu percebo que a pessoa que ela gosta de DR constante é porque ela quer fazer o famoso mas você também. E aí, dali pra frente... Só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, porque aí um vai olhar pra cara... Vai aquela coisa que a pessoa relevava, às vezes ela vai olhar e falar, mas você faz tal coisa e eu fico de boas. E aí, é a coisa que não leva a nada, porque não é uma conversa que eles vão ter pra se alinhar. Ô Lu, agora um outro ponto. Você acha que, em questão da gente se aguentar por a gente trabalhar, é questão de... A gente divide o mesmo espaço, mas não é o mesmo trabalho. Você acha que isso também não ajuda a gente a tretar menos? Então, porque o que eu acho que pega quando as pessoas até perguntam isso? A gente tem a mesma profissão. Por mais que o que a gente faz não é igual, mas existe aquilo que todo mundo fala do ego do artista. Então, como é que vocês trabalham na mesma coisa, vocês se dão bem, se um pegar mais trabalho, se outro pegar menos, se um tem, eu vou falar com muitas aspas isso, mais sucesso que o outro e o outro menos. Eu acho que as pessoas pensam muito nisso.
Na relação do ego, de como você vai se sentir ofendido, ou eu vou me sentir ofendida, se caso você tenha mais sucesso, ou que eu imaginar que isso seja lá o que isso seja, do que o outro, entendeu? Entendi. Aí acho questão mais de maturidade mesmo, né? Eu acho que sim, porque assim, por mais que a gente tenha a mesma profissão, cada um tem um estilo de trabalho diferente. Verdade. Então, o que eu faço, o Rodrigo não faz, o que ele faz, eu não faço. É comum isso, porque o desenhista, a não ser que ele trabalhe para uma empresa onde ele tem que seguir um estilo de arte que todos os artistas seguem porque eles estão realizando um projeto. Ou vamos falar assim, um simples, vai. Tipo, Maurício de Souza. Todo mundo desenha na forma do Maurício. Do Maurício de Souza. Ou até mesmo uma empresa de games. Isso. Normalmente você tem que fazer, porque você tá fazendo um projeto que ali tudo tem que ser igual. Talvez alguém ali faça uma coisa melhor que o outro, mas até isso é a vida. Facilidade, mas é outra coisa. A vida é assim, vai ter mas gente existe que faz... um padrão. Não, e na vida é desse jeito. Tem gente que faz coisa melhor. De repente, sei lá, o Rodrigo pinta água melhor do que eu. Mentira. Não, mas, entende? Entendi. É esse tipo de coisa. E ok. Mas eu pinto o céu melhor do que ele. Então você complementa. E quando você tá dentro de uma empresa, por exemplo, eles te jogam pra que a sua habilidade é melhor. Você vai fazer aquilo pra você não ficar perdendo tempo. Pra fluir. Pra fluir, você precisa fluir porque o trabalho tá ali. E você que depois vai aprendendo a melhorar aquilo que você não faz tão bem. As outras questões. Pra não perder o trabalho. Mas o nosso trabalho, especificamente, é dentro do nosso estilo de arte. E as pessoas pedem trabalho porque elas gostam do que elas veem. Então, o Rodrigo tem clientes que eu não tenho. Assim como eu tenho clientes que ele não tem. Porque o cliente, ele olha pro trabalho do Rodrigo, ele acha que é bonito, ok, mas não funciona para aquilo que ele quer pedir. Então, e assim, é lógico, né? Eu tô falando isso porque a gente trabalha com o nosso estilo próprio. Mas muitas empresas também, aí que as pessoas não entendem o que da coisa que isso vai funcionar pra vida toda, é que quem define que o trabalho é bom é o cliente. Verdade. O seu trabalho pode ser maravilhoso, mas... Você pode achar que seu trabalho é fenomenal. Não, e assim, os seus 10 mil seguidores no Instagram podem achar que seu trabalho é fenomenal. Se o cliente achar que o cara que tem 100 seguidores, o trabalho dele é fenomenal, é isso que importa. Lu, esses tempos atrás aconteceu um negócio comigo que foi interessante. Um cliente entrou em contato, chegou e passou o briefing e falou, quero isso. Eu entreguei. Aí, ele fez assim, olha... Eu acho que eu não te mostrei. Não, ele não tinha mostrado. Essa é uma referência que eu tenho da minha personagem. Aí eu olhei e fiz, ok. Aí eu fui e mandei a alteração. Ele fez assim, vamos fazer o seguinte. O seu desenho é legal, tudo, mas não é o que eu quero. Porque senão eu vou ficar pedindo alteração o tempo inteiro. E esse trabalho não vai render o valor. Maravilha. Tá bom. Pronto, acabou. Cancela o trabalho, já era. Não, e assim, sem ofensa, né? Não, nenhuma. Você não vai se sentir ofendido porque o cliente olhou e fez assim, legal, mas não é o que eu tô procurando. E ele também não falou de maneira assim, isso já aconteceu diversas vezes. Sim, eu também já tive cliente assim. Eu tive cliente que às vezes desiste no meio do caminho porque ele desiste do que ele quer. Só que a vantagem é que normalmente quando eles fazem isso, eles falam assim, mas já que você já trabalhou, ele já pagou pelo menos os rascunhos o que seu você tempo, fez. né, ali, porque isso é uma vantagem de alguns clientes, é que eles têm noção de que aquilo é seu trabalho. Então, eu sei lá, sabe, pra mim essa coisa, o nosso trabalho, o desenho pra mim é um trabalho. Ao mesmo tempo que ele também é um hobby meu, mas ele também é meu trabalho. E eu entendo que tem pessoas que fazem coisas 1000 vezes melhor e eu super admiro pros artistas. Eu sou uma pessoa que eu consumo a arte de artistas independentes porque eu gosto muito de desenho.
Mas eu compreendo que outra pessoa faz melhor, assim como se alguém pedir um trabalho pro Rodrigo que eu não entrar no negócio, pra mim, ok. Até mesmo que vai ter coisas que eu posso olhar e falar, isso é super sua cara, mas não é a minha. Uhum. Então... Às vezes a gente passa, ela faz melhor isso do que eu. E normal a gente fazer isso. A gente sempre trabalhou assim, então eu acho que o que acontece em relação ao profissional é que a gente não leva pro pessoal o que acontece profissionalmente para um ou pro outro. Porque muita gente leva pro pessoal. O artista ou qualquer pessoa que trabalha com alguma coisa onde o ego dela tá envolvido, ela tende a levar pro pessoal a crítica. É como se a pessoa estivesse ofendendo ela pessoalmente. Falando dela como ser humano. Mas, Lu, tem casal que é assim, né? Por exemplo, se dos parceiros ali, ele tem um estudo mais avançado, ele ganha mais no emprego. Em vez de eles entenderem que se eles estão juntos porque de alguma maneira eles se gostam, não, começa uma disputa meio bizarra. Não soma. Começa a virar até uma forma de submissão. De um querer mostrar pro outro que é melhor. Eu sei que tem gente que gosta dessa competitividade entre os casais, mas eu penso até que ponto isso é saudável em algumas relações. Cada um sabe, gente, e aí a gente vai entrar no óbvio. Cada um sabe muito bem como vive a sua própria vida e quanto aquilo faz bem ou não pra ela. Mas a gente tá falando aqui de nós. Isso. Então, pra mim não ia rolar uma competitividade com o Rodrigo. Até mesmo porque ele ia perder. Mas... Eu já sou um perdedor, Luciana. Eu já cheguei perdendo. Não, e a gente... eu não acho que é saudável porque... Puta, você gera, às vezes, sentimento de raiva pela pessoa. É verdade. Porque, por exemplo, piadoca sem graça. Entre casal. Puta, eu vejo muito isso. É aniversário da pessoa e a pessoa vai e faz textão falando coisas e depois você vê que no dia a dia não é daquele jeito. Não rola daquele jeito. Só faz no dia do aniversário da pessoa, sabe? E na rede social pra ficar bonito. Pra todo mundo ver. E aí você vê que no dia a dia não é assim. E a pessoa, ela vai chegar um ponto que a pessoa vai olhar e falar assim, mas faz isso só no dia do meu aniversário, né? Porque na vida que é bom nada, né? Uhum. Ou então desmerece a pessoa de algum jeito. É aquele famoso que hoje em dia tá se falando tanto. E tem gente que vai falar que é mimimi, mas me erra, porque é bem real do... Nossa, mas você não passa maquiagem. Nossa, você não penteia o cabelo. Nossa, você não... Porra! Se a gente às vezes for olhar pra cara do cônjuge e falar você não, o negócio ia ficar complicado. Você conheceu a pessoa de alguma maneira e você não pode ficar comparando ela com as outras pessoas que você vê por aí. Não adianta você ter um namorado baixinho e comparar ele com um cara alto. Ele é baixinho, gente. Sentido. Você gostou da pessoa daquele jeito. Mas se você comprasse um sapato com 5 centímetros a mais... Porra, é até um jeito de desmerecer a pessoa. E eu vejo muito isso. E de achar que esse tipo de brincadeirinha, ou de abraçar a pessoa e falar assim, essa daqui é uma porta. Fala as coisas, ela não entende que ela é meio lentinha. Cara, mas eu tava só brincando. Não é brincadeira que se faça. Principalmente quando você faz isso na frente dos outros. Você tá desmerecendo. Você tá desmerecendo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Seja homem ou mulher. Mas eu, como mulher, posso dizer isso de uma forma que eu sei que talvez outras mulheres sintam. Quando o homem faz isso na frente de outra mulher, a sensação que dá é que ele tá mostrando pra aquela outra mulher como a dele é meio... Sabe? E a outra mulher, se ela tiver qualquer interesse no seu cônjuge, ela vai achar tipo aquilo o máximo e vai rir e vai ficar aquela situação.
que a sua namorada se sente um caco. É menosprezada. E aí depois que ela vai e olha pra cara do cabra e fala assim, porra, hein, olha o que eu só tava brincando, aí joga a culpa. E assim, eu vou falar isso, existe dos dois lados, tá, gente? Tem tanto homem quanto mulher que faz esse tipo de joguete. A pessoa sabe que ela tá errada, ela sabe que ela fez uma coisa que é tosca, mas ela joga que não porque... E depois? É só brincadeira. É só brincadeirinha. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa que eu acho bizarro. Tem casais que acham que se não tiver isso, não tá legal o relacionamento. É a mesma coisa, o pessoal fala de ciúme, né? Ah, se não tem ciúme, não tem um relacionamento. Peraí. E aí a gente tem que falar do que é ciúmes. É você virar o louco, obsessivo, ou é você compreender determinadas coisas. Porra, tem uma pessoa dando em cima dele, ele não tá reparando? Você ter ciúmes é uma coisa, você não precisa dar show. Se você pega o celular da outra pessoa pra ficar futucando porque você não acredita nela, deixa eu falar uma coisa, separa. Isso já tá errado. Já tá errado. Chega pra pessoa e fala, é mais bonito você chegar pra pessoa, talvez aí você fazer aquela situação de olhar e falar assim, tá acontecendo tal coisa, eu não tô gostando. Às vezes vocês quebrar o pau, mas pelo menos resolver. Do que você ficar pegando um celular, entrando nas redes sociais. Colocando espião no celular. Pra poder ver o que a pessoa tá fazendo, o que ela faz, como ela faz. Não, cara. Não, aí já tá errado. Se você tá com alguma coisa, você chega pra pessoa e fala, tô vendo tal. Se a pessoa fala, não é isso, tal, tá bom. Se a pessoa tá falando que não é isso, mas eu sei que é. Então, aí você tem que pensar como que você vai agir em relação a resolver aquilo que seja da melhor maneira pra você. Porque se você sabe que a pessoa às vezes tá falando uma mentira, então você vai ter que olhar pra aquilo e acreditar, ou fechar o olho pra aquilo e ok, ou resolver aquela situação de uma maneira... Ou você olhar e falar, quer saber também? Foda-se. Não é nada que agride a minha vida. Não é uma traição, vai. É porque ele vê, sei lá, RedTube no celular de vez em quando. Ok. Eu acho menos pior do que ele ficar recebendo os peitos da amiga no WhatsApp. É meio bizarro, né? E a gente sabe que acontece esse tipo de coisa. Sabe? E tem pessoas que acham que isso é tipo super normal. Porque amiga, não é uma traição. Não é uma traição. É aquela amiga que vai em casa no final de semana, sabe? Mas não é traição. Ela só tá me amassando os peitos. Aí na hora que ela tá lá na frente, você tá pensando naqueles peitos, mas ok. Esse tipo de coisa que é bizarra e que não tem uma relação com o estilo de vida que o casal decidiu levar. Porque se é um casal que eles são relacionamento aberto, ok. Eles estão dentro de um jogo ao qual os dois concordaram. Agora, quando é uma coisa que te incomoda, você tem que falar sim. Tem que chegar, tem que falar. Porém, não vai adiantar ficar brigando por causa disso a vida toda. Ou você resolve, ou você vai passar a vida inteira arrumando uma oportunidade pra ficar cutucando a pessoa. E se a pessoa não se sente culpada por aquilo, gente, deixa eu dizer, não adianta. Você só tá perdendo o seu tempo. Verdade. Porque, sei lá, exemplos bobos. Não sei nem dar. Eu comprei uma latinha de Coca-Cola de 100 mil reais. Olha, já pensou? Eu tinha aquele dinheiro, tá? Vamos fazer de mundo imaginário. Ganhou na loteria. E eu quis comprar a latinha de 100 mil reais. Aquilo não fez diferença alguma na vida de Rodrigo. Mas Rodrigo ficou bravo. Eu ficaria. Mas Rodrigo ficou bravo. Não vai adiantar ele ficar... porque você gastou aquela vez os 100 mil reais, porque eu vou olhar pra cara dele e falar, caguei, gastei mesmo. Eu tinha os 100 mil reais, eu podia. Então, cada vez que ele faz isso, só ele sente raiva.
E às vezes gera um desconforto. Porque você não sentiu culpa, você não sentiu nada, ué, já foi. Exatamente. Você até esqueceu. Já até esqueceu o que passou. Então, mas eu tô dando aqui, gente, um exemplo extremamente ridículo. Né? Apesar de eu achar 100 mil reais não ser tão ridículo assim na vida. Porque eu não sei nem o que é esse dinheiro. Mas, se a gente também... vamos converter isso pra problemas conjugais ou familiares, whatever. Quando a gente olha pra isso, aí sim você tem que olhar e fazer o famoso... o quanto isso te incomodou a ponto de você olhar e falar assim, olha, eu não quero mais falar sobre isso, ou eu vou ficar cutucando só porque eu tenho raiva, mas o quanto que também vale a pena. Vale a pena em todos os sentidos quando eu tô falando isso. Vale a pena até você continuar. Porque se é pra você o tempo inteiro ficar jogando na cara coisas que se passaram e que você ficou com raiva e outra pessoa cagou, cara, você tá fazendo mal pra você. Só. A outra pessoa não se importa e você está sofrendo. Só você está sofrendo. E aí vale a pena colocar aí 2 pesos e uma medida. De você olhar e falar, olha, eu vou ter que conviver com isso engolir seco, ou eu vou ter que olhar e falar, sabe, quer saber, vai pra puta que pariu. E esse é o direito. Sim. Então eu acho que uma das coisas que talvez... Lógico, gente, não tem como falar, mas vocês são... Nossa, como são super resolvidos. Não, lógico que não. Somos sim. Tem coisa que às vezes você vai engolir, que você vai olhar e falar, eu não vou nem arrumar confusão por causa disso, porque não vale a pena. Então, vai ser uma coisa que vai ser resolvida daqui a pouco e que não mudou a estrutura do relacionamento da casa, né? Não prejudicou as pessoas de uma maneira que o negócio fique cabível. Então, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu olho muito as coisas que às vezes eu olho e falo, cara, mas isso é relevante. Lógico, vai ter momentos que você também vai ter que se controlar. Tipo? A gente falou dos ciúmes. Às vezes você está com ciúmes de uma situação que ela é ridícula. Entendi. Você não deveria estar sentindo aquilo. Mas você sente, e tudo bem você sentir. A questão é como você vai agir. Se você vai levar aquilo para um patamar maior que não deveria também, né? Porque de repente você pode chegar na pessoa e falar assim, olha, tal situação, eu me sinto assim. Mas aí a pessoa vai tirar o sarro de mim. Então, aí vai ser você olhar pra cara da pessoa e falar assim, olha, não tira o sarro de mim, porque é o que eu tô sentindo. Se você ficar tirando sarro de mim, o negócio vai ficar azedo. Aí é você também se colocar. Ou você olhar e falar assim, não vale nem a pena eu falar sobre isso. É melhor eu me organizar aqui porque sou eu que tô exagerando. Eu sou o tipo de pessoa que eu acho que a gente tem que ponderar. Quando a gente tá exagerando ou quando aquilo realmente precisa ser falado. E quando precisa ser falado, mas a pessoa vai me zoar, a pessoa vai tirar o sarro de mim, então. Aí cabe a você olhar pra cara da pessoa e falar assim, olha, eu tô falando sério. Pra pessoa se mancar também, que de vez em quando... Precisa conversar sério. E tem coisas que te magoam. E tudo bem. E que a pessoa tem que respeitar, olhar e falar, não faço mais, então, acabou. Porque também as pessoas às vezes podem não ter noção. E eu vou te falar, se a pessoa tem noção que aquilo te magoa e ela continua fazendo, desculpa, a pessoa é uma filha da puta. Porque se eu sei que uma coisa magoa o Rodrigo... Eu vou ficar fazendo? Sem necessidade. Pra quê? Pra você ficar deixando a pessoa magoada, uma hora o copo enche. Então, a gente, uma coisa que a gente sempre combinou. Eu sempre falei pro Rodrigo, se eu te falar alguma coisa que te magoe, me fala. Porque às vezes a gente fala coisas e a gente não imagina que aquilo vai magoar a pessoa.
Porque às vezes era do nosso convívio familiar, do nosso convívio de amigos, fazer determinadas piadocas, ou falar de determinadas maneiras, que naquele grupo que você vivia, não causava problema. E agora você tá com uma outra pessoa que ela teve outra criação, ela teve outro meio, às vezes é completamente diferente do seu. Apesar de vocês se darem bem, tudo aquilo, mas é diferente o convívio. É outro convívio. E aí, eu sempre falei pra ele, eu falei, olha, se rolar, você me fala, porque eu não tenho problema nenhum de falar assim, desculpa, eu errei, então. Ou, não era a minha intenção. Não, e outra, Lu, uma coisa que também a gente faz. Nunca tretar na rua. Ai, não, gente. Lavar roupa suja na frente de todo mundo. Não, isso você faz senão, na frente dos outros. E fica emburrado. E aí os outros perguntam o que fez. Não, sabe? Gente, não, sorri. A gente fica igual. super bem. Aí você chega em casa, você pode catar a pessoa e falar o que aconteceu, que te deixou puto. Mas na rua nunca. Não, porque... Na frente dos outros também não. Olha, gente, sabe? Eu vou dizer pra vocês uma boa coisa, assim. Aquele papinho de briga de marido e mulher não se mete a colher, é verdade. Quando você não deixa os outros meter a colher. Porque o maior problema das pessoas é adorar falar sobre o relacionamento merda ou sobre os problemas. Às vezes nem é uma coisa merda, uma coisa que aconteceu uma vez. Ô, e você vai e conta pra aquela sua amiga. É tipo a Ana me contando algumas coisas, a Solami. Não, ela deve estar ouvindo, sabe? Cara, daqui pra frente é só na base do ódio. As coisas que eu fico sabendo. Mas se a pessoa depois volta com aquele relacionamento? E se a pessoa depois ela tá tudo bem com o casamento dela? Aí eu vou olhar torto, eu vou olhar assim, esse corno. Então, porque as pessoas que a gente gosta, quando acontecem coisas que magoam elas, a gente entra, a gente embarca. Ué, até mesmo, principalmente quando a gente só conhece um lado da história. Verdade. Então, não se deve sair pedindo conselho do seu relacionamento. Não. Não deve, cara. Você ia falar alguma coisa. Não, então, era exatamente isso, porque a gente vai levar eu já deixei de ser padrinho de casamento. Por causa disso. Por causa disso. Entendeu? Sim. Um casal, relacionamento ali, a pessoa só sofria por causa do outro e agora eu descobri que é amor mesmo, eu vou casar. Seja meu padrinho? Não. Você como amigo, você olha... Relacionamento seu era uma merda. Por que você quer que eu seja padrinho? Eu não. É o famoso porque a gente conhece só uma história. Exato. Uma parte da história. Mas se escutasse a outra, você ia ficar a favor da pessoa? Talvez eu ficasse mais neutra. É verdade. Talvez eu ficasse mais neutra. Ou desse razão pra pessoa falar, caralho, você tá certo, hein? Eu posso olhar pra cara da outra pessoa e falar assim, porra, você também pisou na bola. Ou porra, olhar e falar, porra, meu amigo que tá pisando na bola, cara. Aí é que tá, né? Porque se você é seu amigo mesmo, você chega e fala, caralho, mano. Você também é zoado, hein? Mas, normalmente, eu, pelo menos, às vezes tem coisas assim que eu ia olhar e falar assim, não vou me meter porque não é da minha conta. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Mas eu vou... mas se a pessoa volta com aquela, por mais que você vai olhar torto, eu jamais destrataria a pessoa. Porque se meu amigo decidiu ficar com aquela pessoa, apesar dos pesares, que pra mim é pesares, pra pessoa talvez não seja. Ô, Lu, e aí eu tenho que entender que cada um é cada um, né? Um negócio, a gente não costuma falar do nosso relacionamento pra ninguém. Não. Tirando agora que a gente tá conversando a respeito do tema. Mas a gente não costuma falar das coisas. E você acha que... Isso eu reparo, porque eu quase não tenho amigos que falam sobre o relacionamento deles. Quase não tenho. E aí eu tava pensando, eu falei, será que é porque, como eu não dou abertura pra falar do meu, as pessoas também não vêm falar do delas? Eu acredito que sim. Eu acho isso excelente. Eu acredito que sim, porque isso é em várias coisas da vida, sabe? Quando você não dá abertura para as pessoas se meterem na sua vida, se algum dia ela se meter é porque é muito enxerida. Acontece.
Mas o relacionamento também, eu acredito que isso aconteça. Porque, por exemplo, a minha família, eles adoram conversar e contar sobre o relacionamento deles uns pros outros. Inclusive coisas que ninguém deveria saber. Sim. Coisas, assim, extremamente pessoais e que... Eu sou o tipo de pessoa que eu sei... na frente da pessoa, eu jamais vou falar sobre aquilo que me foi contado. Até porque eu acho extremamente desagradável. Uhum. E... eu não vou me meter. De jeito nenhum, nunca. Jamais eu vou me meter. Mas eu acho complicado, porque a gente volta para aquilo que eu falei. Você começa a tomar um pouco do partido da outra pessoa. Ou até você começa a olhar e falar assim, caraca, mas você também é foda, né? Por que você faz isso com... Não sei porque essa pessoa ainda tá com você, não sei que ela te aguenta. E aí, você olha e fala assim, cara... quando a pessoa ela acha que ela pode ficar falando do relacionamento dela pra você, às vezes ela acha que se algum dia você falar assim, ai, fulano, mas eu sabia porque fulano, e às vezes você só suspirou porque fulano aquele dia te encheu o saco, e aquele dia, coisa pontual. Aquele dia você não tava bom, e a pessoa te deu sei lá, fez cosquinha em você, e você não gostou. E aí a pessoa ela olha e fala assim, agora é a minha vez. E aí ela vai e ela fala. E cara, eu não sei, eu tenho muita dificuldade, porque eu cresci num ambiente onde se contava essas coisas para as pessoas. Isso era natural, você abrir a sua vida demais pros outros. E... eu nunca gostei de me abrir demais pros outros, então... quando eu comentava alguma coisa, eu me sentia mal. Porque eu achava que eu não deveria ter falado. Porque aquilo ia voltar uma hora ou outra na minha cara. Com força. E porque, na verdade, isso... isso voltava. Porque muita gente faz isso. Ou a pessoa faz... Sabe uma coisa que eu odeio? O quê? É quando você... a pessoa, ela vem, ela descarrega aquele monte de coisa em você, né? E você até vai e fala às vezes alguma coisa legal pra pessoa, porque às vezes a pessoa só tá precisando também desabafar. Ok. Porque até aí desabafar todo mundo às vezes precisa, né? Mas aí de repente a pessoa faz assim. Você precisa às vezes conversar com a pessoa e a pessoa faz assim, é complicado, né? Entendi. Você parou, deu atenção pra pessoa, e a pessoa, ela, tipo, cagou quando e no dia que você vez. precisa trocar uma ideia, a pessoa, tipo, faz... desculpa, eu nunca passei por isso. Ou vai olhar e vai fazer o pior ainda. Você tem que parar com isso porque as coisas não são assim. Porque eu... E aí você olha e fala assim, quando a pessoa fala, olha, ela porque eu... então foda-se, sabe? Eu não quero saber de você. Né? Se eu não vim pra falar sobre você. Nem tudo no mundo é sobre você. E... Então, eu acho complicado até essa coisa de... Quando as pessoas falam muito do relacionamento delas, é porque elas vão se sentir acolhidas pra falar o que elas quiserem sobre você. Também. E aí, o que ela achar sobre você, ela vai falar. Então, eu prefiro não falar. E aí, a gente entra num ponto que é muito interessante. A gente tinha amigos nossos que diziam que nem parecia que a gente se gostava. Afinal de contas, a gente não ficava se pegando na frente de todo mundo. Verdade. Passando a língua. Aquele que traiu a namorada. Ele falava isso mesmo. Falava isso. Já tá no 10º... casamento. E falava isso, sabe? Todo mês é um casamento novo escrito Neo que ave. E aí você olha e fala assim, ok, mas o que é demonstração de amor para as pessoas? As pessoas, elas têm que aprender que o relacionamento delas é o delas. Então, e tem o relacionamento, o amor, o romance idealizado, que é o que o cara viu no filme, no livro. Vou contar uma situação. Sabe a coisa que mais me faz perder a compostura? É gesto público. Então, eu odeio
receber coisas em público, demonstrações em público, porque eu não sou uma pessoa de fazer isso. Uhum. Então, a gente, eu e você vir, você me dá uma flor, aquela coisa, legal. Mas você na rua, na frente de todo mundo, da família inteira, entrar com aquele buquê gigante, mandar helicóptero, ajoelhar, jogar rosas na minha cabeça. Carro de som. Nossa, eu ia ficar com uma vergonha alheia que eu não ia curtir. Uhum. Eu prefiro que a coisa seja feita no privado, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto desse tipo de exibicionismo. Tem pessoas que gostam. Tem pessoas que acham que isso é demonstração de amor. Lu, quantas vezes já falaram pra gente que a gente precisava se vender mais como casal pra conseguir público de desenho, no podcast, coisas do tipo? Mas é aí que entra, né, as coisas. As pessoas não veem. Tá bom, tem gente que gosta de se vender como casal e vai fazer isso sem problema não vejo nenhum. um problema. Mas quem tem esse interesse? Então. Eu gosto de ser um ser humano individual. Uhum. A gente faz as nossas coisas juntos, tudo, mas eu não gosto de ter uma obrigatoriedade de ter que me mostrar de uma forma que talvez o público vai querer ver. Porque é um casal de artistas, vocês têm que se vender. Então. Eu vou vender o quê? Vamos colocar uma câmera, um de um lado do outro desenhando o dia inteiro. Tipo. Não, e é aquilo, né? Porque as pessoas, elas querem que elas falem como é nossa interação. E nossa interação é assim. É simples. Eu gosto de coisas que o Rodrigo não gosta. Eu faço coisas no desenho. O desenho, por exemplo, na profissão, tem significados diferentes pra cada um. Completamente. O desenho tem um significado pra mim e pro Rodrigo tem outro. Então não dá pra gente sentar e querer fazer alguma coisa sobre isso. Não. Porque provavelmente a gente vai acabar discutindo. Porque não vale a pena. Uhum. Sabe, as pessoas deveriam aprender uma coisa, né? Quando a gente tem um assunto que a gente sabe que com a outra pessoa a gente é muito complicado de conversar, não se deveria conversar. É que nem o casal da religião, né? O cara é crente e o outro é candomblessista. Eles conseguem viver junto porque eles aceitam. Mas eles não vão conseguir sentar pra conversar. Eles podem conseguir se respeitar. E ó, gente, não me vem... não dá. Dá sim. É só ser maduro. É ser maduro, é ser adulto. Sabe? Duas pessoas adultas conseguem conviver bem. O problema é que a maioria não é. Quer realmente um impor a vontade do outro. Isso. Ou o que acha que é certo, o que é errado. E a vida não é desse jeito. Então vamos parar que não dá, porque dá sim. É só questão de cresce, né? Como diria um amigo nosso, cresça. Então eu sei que se a gente for parar pra conversar sobre arte, eu e o Rodrigo, a gente tem uma opinião completamente diferente. É verdade. Então, o Rodrigo, ele é uma pessoa, gente, que se você falar pra ele gastar R$1, ele é um sacrifício. Nossa, olha, foi um sacrifício desse homem comprar um tênis esse final de semana. E olha que o tênis dele cantava quando ele andava. Ô, Lu, eu quero fazer o curso lá de arte final. Cara, gente, vocês não têm noção do tempo que esse cara tá nisso. Eu sou o tipo de pessoa que se eu quero alguma coisa, eu vou investir. Você é mais impulsiva. Eu vou tentar, eu vou ver o que vai dar, mas se perder dinheiro, não tem problema, eu preciso tentar. Se eu não tentar, é muito mais frustrante pra mim do que a dívida que fica pra mim é muito menos frustrante do que a minha tentativa. Mas pra mim, nessa questão, é o seguinte, eu estou com tempo de praticar aquilo. Agora, não. Então, se eu comprar, eu vou ficar só ansioso, querendo arrumar uma brecha. Porque você tem o fator da ansiedade. Tem. E a ansiedade, da maneira que você tem, ela é mais complicada de lidar. Então, eu respeito o jeito dele, gente. Lógico. Ele tá lá. Lógico, o tênis, o tênis eu tive que... Não. Não, meu tênis não tava furado. Ele tava conversando. Andava, ele fica assim... Ele cantava, gente. Era impressionante, era um tenor. E aí...
Mas, ele comprou o curso. Não vai fazer agora? Tudo bem. Ele vai fazer depois? Às vezes eu posso olhar pra ele e falar, você não vai comprar não, que você não vai fazer nada. Mas por quê? Mas é porque... Eu querer fazer um monte de coisa de uma vez. Ao mesmo tempo. E aí eu sei o quanto ele vai ficar ansioso. Às vezes. Então... E frustrado. E não é legal isso pra ele. Ok. Mas... Gasgou, eu vi aí. Mas é aquela coisa. De você saber conversar com a pessoa também. Mas ele tem as necessidades dele, a maneira que ele age, a maneira que ele vai resolver as coisas. E, gente, olha, vou falar uma coisa. A gente tá junto, vai fazer... Desde 2005. Então vai fazer bastante tempo. A gente tá casado, acho que desde 2006. 7. 2007. Então 7. Foi quando eu comecei a trabalhar naquela empresa. É verdade. Desde 2007, a gente casou em 2009. É verdade, com artes a gente tá desde 2009. Isso, que foi o ano que a gente casou. Foi. Que foi o ano que a gente começou a trabalhar só com artes. Isso, foi. Que a gente saiu dos nossos empregos formais. E a gente tá junto desde esse tempo. Eu não posso exigir que o Rodrigo seja o mesmo de quando eu conheci ele com 23 anos. Uhum. Hoje o Rodrigo tá com 40. Eu tô com 37. 38. Vou fazer 38. 37, então quer dizer, como que a gente pode exigir? Ele me conheceu, eu tinha 21. Como que a gente pode exigir que nós sejamos aquelas mesmas pessoas? Sejamos. Sejaremos. É que eu me empolguei com conge. Com conge, aí eu acabo. Corrupção. E é igual pente. Pente? Pente. Que tem um outro que fala pente, só que é pênalti. Do pênalti. É verdade, é o pente. É pente. E pra aí... bater o pente. É da hora. Dá pra bater o pente. Dá, sim. Então a gente... não dá, gente. Algumas coisas a gente perde e a gente ganha com o passar dos anos. Nós não podemos querer que a pessoa seja a mesma, já que nós também já não somos. É verdade. Puta, se eu olhar pra mim de 20 anos atrás, quase, eu não sou a mesma pessoa. Nem de perto eu vou ser a mesma pessoa. Algumas coisas a gente olha e fala, nossa, olha, tal coisa eu arrasto desde aquele tempo. Tem isso também. Mas a gente consegue ver que agora a nossa mentalidade é outra. Uhum. E ok. Como que a gente vai lidar com aquilo, né? E ok, porque as pessoas mudam, ainda bem, gente. É. Se eu fosse eu hoje com o Rodrigo do passado, nem pensar. Nem pensar. Que isso, Lu? Mas é porque a gente mudou muito. Demais. A gente mudou muito nesse tempo. A gente do passado já não é mais a mesma coisa que hoje. Hoje a gente já... Mudou o ciclo, né? Tudo isso. Tudo. A vida toda, ela teve várias guinadas. Várias coisas teve mais importância pra gente em um momento do que outras. Vamos lá, não vamos muito longe, não. Vamos a uma coisa que aconteceu... Foi bastante tempo, mas... em questão de religião, fé, crenças... no passado... próximo aqui fazia muito mais sentido na nossa vida do que hoje. Sim. Né? Sim, mas é verdade. Hoje, pra mim, não tem importância zero. Então, pra você tem importância zero, pra mim ainda tem, mas eu acho que eu consigo ter isso na minha vida como uma parte da minha vida, onde aquela parte da minha vida faça um contexto legal, sem ansiedade, sem precisar de mais ou muita resposta. Foi uma coisa que funcionou ali, naquele momento você precisava. Hoje você consegue olhar e falar assim, naquele momento eu precisava disso. Como diz na terapia, que isso seja importante até o momento que deixar de importar. Exatamente. Então, a gente olha hoje pra algumas coisas nossas, e nem só como casal, ou talvez como casal também, que a gente olha hoje e fala, não, isso já não importa mais da mesma maneira que importou muito no passado. Porque você muda. E o problema que eu vejo muito em alguns casais é exatamente esse.
eles não entendem que a mudança acontece. Ok, que precisa mudar. Vai mudar. Ok. A vida vai mudar, as pessoas vão mudar. Ninguém nunca é exatamente a mesma pessoa. A gente muda a cada segundo, não dá. A gente não retrocede. Até porque a gente aprende uma coisa. E assim, quando a gente fica muito apegado a isso, ao passado, a coisa assim, alguma coisa tá complicado porque é insatisfação da sua vida. Exatamente. É um momento da sua vida, uma insatisfação que ali tá existindo e tá te complicando. Eu vou dar um exemplo muito bobo que eu assisti de um anime esses dias, eu achei sensacional. Que é um anime de adolescente, chama Love's War. E é bem legalzinho, assim, apesar de você vai ficar com raiva em alguns momentos, mas ele é bem engraçado. E a personagem, eles são adolescentes e eles estão se apaixonando ali, aquela coisa toda de adolescente. E tem um momento que os anos vai passando da escola, né? Que é uma coisa bem rara acontecer nos animes. E o personagem, que é aquela menina é apaixonada, muda um pouco o formato do rosto dele. E o olho dele não fica tão... que ela gosta que ele tenha um pouco de um olhar meio assassino, sabe? Então ela adora aquilo lá nele. E dá uma mudadinha isso nele. E ela fica em dúvida se ela então deixou de amar ele, já que ela não acha aquilo mais tão bonito quanto ele era quando era mais novo. Mais novo, né? Um aninho mais novo, mas eles são adolescentes, então muda muito rápido. E aí... Isso, gente, se a gente não leva isso dentro da nossa vida, porque a gente tá envelhecendo junto. Então não adianta eu querer olhar pro Rodrigo e querer ver o Rodrigo de 24 anos. Não dá. Não dá. Como ele também não vai mais ver a Luciana de 20, 21. Não rola. Então a gente também tem que olhar e falar assim, não, mas eu continuo gostando daquela pessoa, mas a aparência dela tá mudando. Mas é natural, gente. Uhum. A aparência, às vezes, até... Por exemplo, eu acho que hoje eu sou muito mais paciente do que eu era. Muito, muito. A personalidade, às vezes, muda. Às vezes a pessoa pode até mudar do paciente pro total frenesi. É verdade. E aí... que pra mim, a questão do frenesi, do ódio, de ser combativo, sempre foi muito forte. Uhum. E eu cheguei num ponto que eu vi que não levava porra nenhuma aquilo ali. Você aprendeu a lidar com isso. Daquele negócio, gente, que a gente falou lá no início, de você olhar e falar assim, porra, vale a pena? Quem vai se estressar? Exatamente isso. Eu só. Então, quer saber? Dane-se. Só eu que me chateava, só então, eu que queria combater tudo, falar tudo. Quer saber? Se engula. Mas a gente olhar pra isso, para as nossas mudanças, pra mudança da pessoa também, e continuar vendo que, ok, é aquela pessoa ainda. Só que ela vai mudar, vai vir de você ou não querer essas mudanças. Uhum. Querer estar no meio dessas mudanças, né? Mas aí eu digo uma coisa, se você espera ficar com alguém que vai ser sempre a mesma pessoa, você nunca vai ficar com ninguém. Uhum. Você sempre vai ter que estar trocando de relacionamento e ficando com pessoas novas, porque vai ser sempre aquela pessoa, vai ser ela durante um período, daqui a pouco ela começa a mudar, porque a vida muda a gente. Não tem como, né? Não tem como você ser a mesma pessoa que você foi depois de passar por coisas, sejam elas boas ou ruins. Uhum. Porque coisas boas também mudam as pessoas. Muda, lógico. Conheço pessoas aí que passaram por coisas maravilhosas e só tornaram um bando de babaca. E então a gente tem que olhar e... não sei, às vezes quando as pessoas perguntam como que a gente se aguenta, eu falo, cara, porque eu olho e falo assim, não vai adiantar eu querer uma pessoa exatamente como ela é da minha cabeça. Isso não existe. Aí a gente entra naquela música Pintura Íntima. Exatamente. É Pintura Íntima mesmo? É Pintura Íntima. Do Kid de Abelha, né? Eu quero você como eu quero. E se você passar a vida inteira tentando moldar uma pessoa à sua maneira, fica sozinho. Porque passa um então tempo você sozinho, vai, né? ou fique sozinho. Porque talvez você então seja sua melhor companhia. Verdade.
Porque ninguém vai ser da sua maneira. E se a pessoa se submeter a ser da sua maneira, das duas uma. Ou é porque ela gosta de se submeter a ser o jeito dos outros, ou ela é só um vaso. Também tem isso. Em que momento alguém vai colocar outra coisa nela? Então, e assim... Eu conheci uma pessoa que toda vez que ela namorava, ela mudava de time de futebol com o que o namorado torcia. Então, ela já foi de todos os times de São Paulo, ela já foi. De ir pra estádio, ter camiseta, eu não entendia porra nenhuma, tipo... mas eu ia pra acompanhar. Mas qual é o seu time? Tal. Não, então, agora tal é do seu namorado. Mas você pode acompanhar. Entendeu? E tipo... É a mesma coisa de um show de uma coisa que você não gosta, mas você vai pra acompanhar o cônjuge. Mas não, tipo, virava torcedor fanático. E aí você olhava e falava assim, cara... Por quê? Que bizarro isso. Você não tem uma personalidade, você não gosta de... Se você fala assim, eu gosto de futebol... Beleza, você gosta de futebol, você vai em tudo que é jogo, mas... Você pode usar todas as camisetas porque você gosta. Pode, lógico. Mas você virar torcedor fanático porque o seu namorado, o seu companheiro, sei lá, torce pra aquilo e a cada um que vai torcendo você vai mudando, você fala, caralho, que bizarro. É o que a gente chama de vaso, né? A pessoa que você tira e põe só o que você quer. Conteúdo. E ela fica se adaptando. Lógico, relacionamento, às vezes é você se adaptar a algumas coisas que o outro... mas o seu vaso precisa ter seu conteúdo, né, Lu? Você se adapta, mas você não muda. Você gosta de... o Rodrigo gosta de futebol. Gente, eu nunca gostei. O Rodrigo gosta de festa, eu não gosto. Verdade. Hoje eu gosto de dançar. Hoje o Rodrigo gosta menos de festa. Dependendo da festa. Mas o Rodrigo gosta de dançar, eu não gosto. Eu tenho vergonha, de gente dançando perto de mim. E sempre tive. E ok, mas se ele quer dançar, ele dança. É uma coisa de que a gente tem que ver que o que o outro gosta, que o Rodrigo gosta de assistir filme, eu também gosto. Mas tem filme que tem dia que eu não quero assistir. Então ele liga a televisão e ele assiste o filme dele. E eu vou ficar jogando meu videogame. Então, que tá. As pessoas às vezes falam assim... eu já vi, você já ouviu isso também. Que a gente tem que fazer mais coisas juntos. Mas tem pessoas que ela deixa de fazer coisas que ela gosta pra fazer aquilo que a outra pessoa gosta e ela nunca tem esse momento. Sim. Eu não sei, eu penso o seguinte, se você vai sentar do outro lado, vai sentar junto com a pessoa no quarto, por exemplo. A outra pessoa vai ficar jogando um Nintendo ou computador. E a outra vai assistindo filme, elas estão juntas. Sim, até mesmo que conversam. Existe a companhia ali. Não precisa fazer precisa assistir. Porque a gente conhece uma pessoa que ela fala assim, eu não assisto tal coisa porque a minha parceira não gosta. Então eu não assisto. Então quando você vai assistir? Nunca, porque ela não gosta. E o que você assiste? As coisinhas bobas que ela gosta. Aí você olha... Mas, não. Em que momento você faz aquilo que você gosta? Exatamente. Sabe? Bizarro isso. Você tem que ter o seu momento. Eu acho que tem coisas que, lógico, tudo é um acordo, né? Um relacionamento ele é um acordo entre as partes. Se você não se importa do seu namorado sair com os amigos, sair com as amigas, ir pra balada, vamos falar. Quando a gente fala de sair, gente, a gente tá falando de balada, de festa, de coisas assim. Não de sair pra almoçar, pra tomar um café, sei lá. É outra coisa. Ir na casa um do outro. Não, eu tô falando de uma balada, de uma festa, de uma coisa que pode gerar uma sensação de desconforto no outro. Se você não se importa, ótimo! Eles se dão bem dessa maneira. Se você se importa, as coisas têm que ser conversadas. Tem que ser resolvida. Mas você achar que não é companhia, mas eu não vou assistir tal coisa porque fulano gosta e eu não. Porra, custa se sentar, às vezes a pessoa cede também pra assistir uma coisa idiota com você. Que ela não gosta. Igual aquele casal que a gente conheceu também que ele proibia ela de comer coisa doce.
né? Ela tinha comido escondida? Comer escondida, gente? Não, né? Para, não. Oxi. Eu falo, vai proibir nada. Primeiro que, né, se a pessoa já te proíbe, tem alguma coisa errada aí que não tá certa. E aí você olha, você não pode se privar de coisas que não atrapalham o relacionamento. Uhum. Então eu posso sair com outra menina? Porra! Se isso não é combinado entre vocês, você não pode, né, amigo? Mas quando eu falo que o combinado não sai caro, né? Quando as coisas estão alinhadas, lógico que tudo pode mudar, em algum momento aquilo pode não fazer mais sentido, porque a gente cresce. Uhum. A gente muda, né? Mas se aquilo uma hora deixa de fazer sentido, basta você sentar com a pessoa e conversar. Mas se eu falar isso pra pessoa, talvez eu vá perder ela. Então, ou talvez vocês vão se realinhar. Você tem duas opções. E uma delas você já sabe qual é. Então, é melhor arriscar. Melhor arriscar? É melhor arriscar do que você olhar e falar assim, mano, vou fazer as escondidas, ou não vou fazer, porque conforme você não faz, você se frustra. É verdade. E às vezes a sua frustração você joga na pessoa. E a culpa não é da pessoa, é sua. Mas se a pessoa falou que eu não podia, aí ia ficar climão dentro de casa. Cara, tem que ser conversado. Se vai ficar climão, mas você ainda quer ficar com aquela pessoa, que fique o climão. Dura 2 dias, depois melhora. A gente precisa entender que nós somos adultos e adultos resolvem coisas. E resolver coisas não é brigar, xingar, nada. É você chegar e falar assim, é isso que tá acontecendo? Então tá bom, a gente põe um ponto final nisso e acabou. Se a gente fica, vamos ver, vamos esperar o outro resolver, vamos esperar o outro falar, Pronto, a gente vai fazer porra nenhuma na vida. Não vai. É o famoso, eu saio de domingo pra tomar chá com a minha amiga. Uhum. E o cara não gosta porque ele acha que no domingo ela tem que ficar sentada com ele assistindo futebol. Porra. Pelo amor de Deus, né? Não. Eu não faço porque senão ele fica com raiva. Ou, eu gosto de sair pra jogar bola com meus amigos, mas no domingo minha mulher não gosta porque ela acha que eu tenho que ficar em casa com ela. Uhum. Tudo isso, pra mim, tem uma diferença muito grande quando tem filho, tá, gente? Então, tiramos o filho da equação, porque se tiver filho aí, desculpa, vocês vivem pra eles. Nós somos um casal sem filhos, né? Então... mas um casal com filhos, pra mim, muda muita coisa na história. Isso. Mas, poxa, o que tem de problema da pessoa sair, joga a bola dele e depois chega em casa? Então faz você também alguma coisa que te diverte no período que aquela pessoa não tá. Você gosta de ouvir uma música, você quer assistir um filme. Quer passear, bater perna. Quer tomar um banho de 1 hora. Sei lá. Você vai e faz. Sabe, gente? É uma coisa que... As pessoas vão falar que agora eu fui ecologicamente incorreta. Olha, tem outras coisas aí pra gente discutir sobre esse assunto, hein? Então, quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, as pessoas têm que ter liberdade pra fazer as coisas dela, e às vezes são coisas tão bobas. Uhum. Coisa idiota, sabe? De você olhar e falar, é isso, eu quero sair ali e... uma pessoa não gosta de ir no cinema e impedir a outra de ir. Então, bizarro. Porra, é cinema, gente, deixa o cara, a pessoa, a menina... ir no cinema, assistir o filme dela. Você fica em casa, aproveita esse tempo que está sozinho e faz alguma coisa sua, uma coisa pra você. Agora, se você não tem coisas que você gosta, você não... não vou nem falar de amizade, porque nem todo mundo às vezes é disposto. Mas você não tem alguma coisa que você gosta de fazer. Seja isso, sentar pra ouvir uma música, sentar pra assistir um filme, pra tricotar, ler um livro, sei lá, qualquer coisa. Um hobbyzinho seu, ou você sentar pra tomar um chazinho, comer uma coisinha gostosa enquanto a outra pessoa não tá, aí o problema é seu, não é da pessoa. É verdade. Então, é uma questão mesmo que eu acredito de... gente, eu não sei. Pra mim, não é uma questão de se tornar maleável a ponto de você estar...
Como é que chama aquilo? Você virar o vaso. Não, sim, deixar fazer o que quiser, né? Não é um vaso, você não é um vaso. É você olhar e falar assim, tem coisas que você releva. Vai ter coisa... A gente faz isso com os nossos pais, às vezes, sabe? Quem tem aquelas famílias que todo mundo se dá bem, ou vocês estão sempre juntos, a gente sabe quantas vezes tem que ceder pra poder estar vivendo determinadas coisas. Eu não tô falando de ceder de uma forma ruim, tá? Que é do momento que começa a te fazer mal, aí você tem que repensar muito bem tudo. Tudo que você estiver vivendo na vida que te faz mal, você tem que repensar. A gente tem que tentar levar a vida com menos drama, né, Lu? Drama que eu digo não Drama. Mas assim, qualquer coisa já criar um climão e tudo você teria que resolver, ou tacar na cara do outro. E, cara, isso aí nunca dá certo. Não, gente, então essa coisa de como a gente se aguenta é sempre muito engraçado por causa disso, porque a gente aprendeu a ver cada um do seu jeito. Isso. A gente sabe, eu sei o que o Rodrigo gosta de fazer, como ele gosta de fazer, ele sabe como eu sou, então a gente não vai ficar criando caso. Não. Esperando, eu não vou esperar que ele seja de uma maneira diferente, assim como ele também não, e quando a gente tem nossos problemas, a gente conversa. Resolve rápido. E a gente conversa. Mas é que tem gente que a gente conversa 1 milhão de vezes e não muda, então. Aí você tem que ver quem se muda. É o famoso os incomodados que se mudem. E a gente não tá falando pra mudar de lugar. Você tá falando você é se incomodado muda. E você se muda. Muda sua postura na vida, muda suas atitudes. Então eu acho que é isso. E pra você, como que você responde essa pergunta? Esse programa, Lu, foi muito bom. Nós podemos fazer um curso de mentoria chamado, igual os evangélicos faz, Casal Blindado. E vender isso por uma fortuna. Que maravilhoso, hein? Certo? Eu acho que tá tudo certo. Então, pessoal, obrigado aí, né, Lu, pelos programas de 50. Pelos 50 programas, por vocês estarem acompanhando, pela companhia de vocês nessa caminhada aí toda. Aí eu vou fazer uma pergunta. Como vocês nos aguentam? Ei, deixa aí, Rô, uma dica pra galera. Eu tô sem nenhuma dica, Lu. Eu tava pensando em colocar, no final desse programinha, a música que eu comentei, mas a versão do Leone. Que ele explica a música mesmo do Pintura Íntima, né? Sim, sim. E, então eu vou deixar. Vou deixar porque eu assisti um monte de anime. Então, se vocês ainda não assistiram Spy vs Family, é um anime muito... Tudo isso tem na Crunchyroll? Tudo na Crunchyroll. Assistam porque vale muito a pena. É muito engraçadinho. Aí quem fala assim, mas eu não quero pagar, Crunchyroll é cara. Então, tem a versão gratuita, passa a propaganda lá, mas dá pra assistir. Dá pra assistir, só vai ter que assistir um comercialzinho, mas faz de conta que é TV aberta. Isso aí. É isso aí, gente. Então, obrigado por todo mundo ter ficado aqui com a gente até agora. Um beijo e tchau, tchau.